Estamos de regresso com o Frente a Frente, hoje com Luís Fazenda e também Duarte Pacheco. Muito boa noite aos dois, obrigada pela presença. Luís Fazenda, começo por si, vamos falar da Grécia, desta nova proposta que foi entregue aos credores e que tem estado em análise nas últimas horas, vai continuar em análise amanhã na reunião do Eurogrupo. Esta proposta com austeridade, já sabemos que vai haver aumento de impostos, também cortes nas pensões, não pode ser entendido como uma espécie de traição àquilo que o povo grego disse de forma tão expressiva no referendo do passado domingo? A proposta está esta noite em análise no Parlamento grego. Depois do referendo em que o povo grego, com grande clareza, disse que não aceitava o tipo de medidas que são propostas pela União Europeia, o primeiro-ministro grego conseguiu o apoio de vários dos partidos, incluindo a oposição, na apresentação desta proposta. Portanto, marcou uma posição política sobre aquilo que entende o povo grego, consolidou o seu governo e agora está a negociar um acordo. Este acordo tem importantes concessões, nomeadamente no IVA, nas pensões, e, portanto, há implícita uma certa dose de austeridade, que era contrária aos objetivos do Syriza. Ou seja, não é um plano assim tão diferente daquele que estava em causa no referendo que os gregos votaram no domingo. Em termos nominais, não será muito diferente. Em termos de medidas, tem algumas diferenças. Reconhecendo eu que tem concessões importantes, tem algumas diferenças. Designadamente, o chamado complemento solidário para idosos só se extinguirá daqui a 4 anos, não tem cortes de salários na função pública, não tem cortes do ponto de vista fiscal do IRS, nada disso é atingido. A elétrica, a EDP lá do sítio, manter-se-á nas mãos do Estado. Portanto, tem um conjunto de questões que diferenciam, apesar de tudo, a proposta de algumas das propostas iniciais. Seja como for, é um debate que eu creio que só é possível porque, entretanto, não sei em que modalidade, não sei com que extensão está a ser discutida uma reestruturação da dívida grega. E, portanto, este é um pouco o balanço das coisas. Aceitar algumas medidas de austeridade em algumas áreas, ao caso do IVA, da restauração e o IVA nas ilhas, terminando com um diferencial fiscal, que aliás os nossos concidadãos dos Açores e da Madeira já conheceram, que a Troika acabou com isso, diferencial fiscal, mas tudo isto parece ser, na contrapartida, de algumas medidas de reestruturação da dívida e de alguma injeção financeira há 3 anos. Neste momento é difícil de fazer a ponderação deste plano e ver como é que ele pode ou não adiar problemas na Grécia ou resolver alguns problemas na Grécia. Duarte Pacheco, boa noite mais uma vez. Há aqui, de certa forma, algum recuo por parte do governo grego na apresentação desta proposta, ou não? Muito boa noite. Em primeiro lugar, é importante que esse eventual recuo tenha acontecido, neste sentido. Primeiro, se queremos que exista um acordo não pode ser alguém ficar na sua cadeira e dizer aos outros, venham até mim. E, portanto, é natural que, para existir um acordo, todos, quer as instituições europeias, quer o governo grego, tenham que dar um passo para se entenderem. E é desejável que deem esse passo, porque nós achamos que é útil para a Europa, para a Grécia, para a zona euro, para Portugal, que esse entendimento se venha a concretizar. Quem é que estava a custar a dar esse passo? Era o governo grego? Indiscutivelmente, na minha leitura, vendo de fora, nós percebemos o seguinte. Quem precisa de dinheiro emprestado e quem está a pedir dinheiro emprestado não pode dizer que empreste-me o dinheiro e eu faço o que eu quero. Isso não acontece numa família chegar ao banco, numa empresa quando precisa de financiamento e num Estado. Sabe que tem que aceitar contrapartidas. Ora bem, aquilo que parecia que o governo grego e o Ministro das Finanças cessante achava que não precisava de dizer o que ia fazer porque tinha assumido um compromisso com o seu eleitorado de não fazer determinado tipo de medidas. Por exemplo, a história do IVA. Ou, por exemplo, acabar com as privatizações, que nesta proposta dizem que todas as privatizações e todos os cadernos de encargos que estavam aprovados são para fazer e são para levar até ao fim. É um exemplo porque é isso mesmo.
Se é preciso o dinheiro das instituições europeias, tem que se ceder em algumas questões que as instituições europeias têm. Nós, portugueses, sentimos isso muito bem. Quantas vezes a própria oposição criticava o governo porque é que nós não aumentávamos o salário mínimo? E nós dizemos, quem nos dera ter a autonomia financeira para podermos decretar por nossa iniciativa esse facto. A verdade é que só quando o memorando de entendimento terminou, quando a Troika saiu e nós recuperamos parte da nossa autonomia, porque quando estamos dentro do espaço europeu significa que tudo tem que ser negociado, mas recuperamos a parte da nossa autonomia que pudemos acordar com os parceiros sociais esse aumento do salário mínimo. E logo assim fomos criticados, se bem se recordam, pelas instituições. Só que nós já estávamos fora do programa de ajustamento. Isto para provar que, indiscutivelmente, quando se precisa de dinheiro, e é preciso dinheiro como pão para a boca, os gregos precisam de dinheiro, as notícias que chegam são quase que dramáticas, como dizia o vice-chanceler alemão, porventura temos que ter um programa de urgência, por exemplo, ao nível da saúde, porque muitos dos medicamentos são importados e, neste momento, não têm dinheiro para pagar e os fornecedores já recusam, não aceitam crédito. Onde é que está o dinheirinho? Se não mandamos os medicamentos, há situações humanitárias em causa na Grécia. E daí também, porventura, esta cedência do governo, com o acordo alargado aos partidos da oposição, que antes estiveram no governo, para que esta austeridade que sempre recusaram possa vir a funcionar. Claro que pode ter uma contraparte, que é, e isso também foi visível muitas vezes nas próprias medidas. O que é relevante para as instituições europeias é as metas. Se a meta é alcançada mais com a medida A ou com a medida B, desde que elas sejam credíveis, que não sejam meras intenções abstratas, não é por aí. Nós tivemos o exemplo, quer dizer, nós tínhamos um corte de salários. Se o corte de salários o Tribunal Constitucional considera que não é aceitável, naqueles moldes, e opta-se por outra medida, nunca foi questionado pelas instâncias europeias, sendo uma medida credível e que levasse ao mesmo objetivo em termos financeiros. E por isso, como é óbvio, o governo de Syriza pode dizer, as instâncias queriam esta europeia, queriam um corte na defesa de X, nós não aceitamos, fazemos um corte menor, porque vamos ao outro lado. Por exemplo, a massa salarial vai diminuir. Ok, não cortamos salários. Então vão ter que, quando as pessoas se reformarem, não os substituir, para não os despedir, ou criar já um programa de mobilidade, como está criado, como nós temos o nosso programa de mobilidade em Portugal. Um programa de mobilidade que vai fazer com que a massa salarial diminua. Não estão só os salários no seu sentido estrito, mas a massa salarial vai ter que diminuir nesta proposta que o Syriza apresentou. Indiscutivelmente, ainda muito vai decorrer nos próximos 48 horas para que a negociação se desenvolva, para que o acordo seja alcançado. Deus queira que o acordo seja alcançado para o bem de todos. E se esse acordo significar que também na dívida há alguma reestruturação, eu não sei se queremos chamar reestruturação, se queremos chamar o que nós, às vezes nós agarramos muito às palavras, o que interessa são os resultados. Por exemplo, nós, Portugal, ainda o ministro Vítor Gaspar conseguiu alterar os prazos da maturação dos empréstimos. E conseguimos beneficiar da redução de taxas de juros via Grécia. Precisamente como baixaram taxas de juros para a Grécia, nós queremos tratamento igual e baixaram também nossas taxas de juros. Ora bem, eu sei perfeitamente, e as pessoas percebem, se eu tiver que pagar um empréstimo a 10 anos, isso tem uma determinada prestação mensal. Se em vez de 10 derem-me 20, eu no fim, se calhar até pago mais. Mas significa que a minha prestação mensal baixou e eu respiro de alívio. Ora bem, nós, Portugal, conseguimos isto. Porventura, é uma medida que possa estar em cima da mesa para ajudar a Grécia a respirar e poder recuperar a sua economia que bem necessita. Mas isto só prova que, de facto, não se prometer sonhos... Posso replicar? Os sonhos são tão fáceis para o longo monólogo. Eu peço desculpa, Luís, mas quando foi vendido um sonho que foi tão bonito, mas na realidade é um choque de realidade que aconteceu com o governo de Syriza. Em primeiro lugar, devemos pôr de lado algum cinismo político. Problemas na saúde, falta de medicamentos há vários anos na Grécia, crise humanitária há vários anos na Grécia, da responsabilidade dos governos de direita e do PASOK, que aliás levaram a Grécia à bancarrota. O anterior haircut na dívida, a reestruturação da dívida, não teve um cêntimo na Grécia. Foi tudo para salvar bancos alemães e franceses. As políticas de austeridade na Grécia conduziram a uma perda de 25% da economia.
25% da economia. A receita da austeridade da Alemanha e da Europa não funcionou na Europa toda. Não garantiu a sustentabilidade de qualquer tipo de dívida. E não garante sequer a sustentabilidade da dívida portuguesa, como veremos mais adiante. E, portanto, o que está aqui é o seguinte: o Syriza não tinha mandato para sair do euro. Não tem mandato para sair do euro. Demonstrou, bateu o pé, levantou uma alternativa. As condicionalidades que são propostas ou exigidas, tipo ultimátum pela União Europeia, essas condicionalidades são condicionalidades políticas, escolhidas politicamente, de privatizações. Têm um modelo ideológico conservador, de direita. Querem impor isso a um governo de esquerda. Quando houve o referendo, o governo Syriza conseguiu uma coisa importante. Estava em preparação uma espécie de derrubo do governo do Syriza na Grécia. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Neste momento, bem, pelo contrário, reforçou. Pelo contrário, reforçou e conseguiu até unir politicamente e mostrar que não há alternativa ao Syriza atualmente na Grécia. Mas esta camisa de forças que é o euro, nestas circunstâncias, dominado pelas políticas conservadoras e de direita da senhora Merkel, enfim, com o senhor Hollande ali a tentar equilibrar alguma coisa, mas realmente também está engajado no mesmo tipo de processo político, levam a uma circunstância em que eles estão com a corda na garganta. Mas o Portanto, que é que não podem largar o euro. O que é que este plano, a ser aprovado agora no Parlamento grego e depois eventualmente a ter luz verde dos credores internacionais, vai fazer à Grécia? Vai salvar a Grécia? Não, eu creio que havia um conjunto de problemas, mas voltará à carga. A Grécia também precisa de respirar e essa luta da alternativa da Grécia também precisa de respirar. Há circunstâncias urgentes a resolver. Eu não conheço em detalhe o plano, apesar de, enfim, não ser fácil cotejar as políticas de austeridade em Portugal e na Grécia. Não é fácil, mas chego rapidamente à conclusão que aquelas medidas de austeridade que estão ali propostas são bem mais fracas do que aquelas que têm vindo a ser aplicadas em Portugal. Agora, há um problema. Bem, não há cortes de salários na função pública, não há privatização da EDP, etc, etc. Essas coisas não existem. E, portanto, eu não estou a dourar a pílula ou a dizer que é um bom plano. É um plano intermédio de resistência porque o governo grego não tem mandato para sair do euro. E, como tal, teria de sair do euro para tentar reestruturar um conjunto de aspectos da dívida e de outras circunstâncias. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos de resolver as dívidas na Europa, as dívidas soberanas. Ontem a doutora Manuela Ferreira Leite diz que não há maneira de resolver as dívidas soberanas na Europa. O Bloco de Esquerda diz isso há muitos anos. E, portanto, nós temos de alterar as políticas europeias. E, portanto, não é preciso uma Grécia, é preciso 2, 3, 4 Grécias. E é preciso derrotar Berlim e a política que tem vindo a ser imposta por Berlim. E nada disto se resolve na Grécia. Tudo isto tem que ser resolvido no quadro europeu. Luís Fazenda, Duarte Pacheco, vamos passar ao nosso segundo tema, porque o tempo já não é muito. Pedro Passos Coelho disse no Congresso Nacional dos Economistas a seguinte frase, entre outras: muitas vezes senti muito próximo do abismo, isto por não conseguir os resultados, não estar muito perto de conseguir os resultados que a Troika exigia. Luís Fazenda, começo por lhe perguntar o que é que entende por este conceito de abismo que o Pedro Passos Coelho diz aqui nesta frase. Muitas vezes senti muito próximo do abismo. O Primeiro-Ministro refere-se à circunstância do Tribunal Constitucional ter, apesar de ter facilitado muitas medidas do Governo e até ter sugerido medidas em alternativa, de facto rejeitou em 3 orçamentos várias medidas. E, portanto, face às avaliações da Troika, nesse poder colonial da Europa em Portugal, o Primeiro-Ministro e o seu Governo tiveram que encontrar medidas de valor equivalente para imprimir a política de austeridade. E, portanto, essa necessidade de andar à procura de outras medidas que fizessem a contraparte desses valores, criou-lhe naturalmente dificuldades. Até aí, todos nós somos capazes de perceber o facto.
Agora, isso significa uma coisa, e isso é que é mais grave da parte do Primeiro-Ministro. Diz que é preciso mudar a Constituição para se cumprir o Tratado Orçamental e para se cumprir as medidas que a Europa nos quer impor, é preciso mudar a Constituição. Portanto, a Constituição, aliás, na forma como o Tribunal Constitucional defendeu, até de uma forma moderada, mas da forma como o Tribunal Constitucional defendeu a Constituição, é responsável por uma menor austeridade no nosso país e por ter permitido alguns graus de consumo que favoreceram a retoma do crescimento económico. Portanto, nesse aspecto, nós até temos uma certa dívida de gratidão ao Tribunal Constitucional e não o rancor que o Primeiro-Ministro tem pelo Tribunal Constitucional. Eduardo Pacheco, nestas declarações de Pedro Passos Coelho, há aqui uma tentativa de dizer aos portugueses: vejam bem o que é que aconteceria se o Governo não fosse tão exigente em tentar alcançar os objetivos que foram assumidos com a Troika. Eu penso que essa mensagem não era preciso ser agora dita, porque todos nós percebemos ao longo deste tempo que vivemos numa situação, de facto, eu diria, de humilhação nacional durante 3 anos. Porque a realidade é esta. Ao chegarmos a uma situação de pré-bancarrota e com necessidade de obter um financiamento externo que vinha com muitas condições atrás, tinha simultaneamente, de 3 em 3 meses, técnicos internacionais que vinham fazer a avaliação política. E, se as medidas que estavam acordadas para aquele trimestre não estavam a ser respeitadas, se as metas não estavam a ser alcançadas. E víamos os ministros eleitos no sentido que resultaram da vontade popular em democracia, a irem de caderno por baixo do braço a exame de 3 em 3 meses, não ao Parlamento junto dos deputados, o Primeiro-Ministro quinzenalmente lá está, mas junto a instâncias internacionais para passarem o teste, porque só se passassem o teste é que o cheque seguinte era desbloqueado. E esta situação nós nunca mais nos devemos esquecer. E tem um responsável, o Partido Socialista, que nos levou ao buraco financeiro que nós chegamos. Depois disto, claro que eu imagino aquilo que passou, nomeadamente o Ministério das Finanças, que tinha que de 3 em 3 meses que mostrar os resultados. E com muitos percalços pelo meio, o Tribunal Constitucional, nós estamos em democracia, temos que respeitar as instituições, eu não tenho o mínimo rancor em relação ao Tribunal Constitucional, fez o seu papel em democracia. Agora, na prática, criou uma dificuldade acrescida, naturalmente, porque, como disse o Luís Fazenda e bem, obrigou a procurar medidas alternativas para que a Troika aceitasse como credíveis para poder desembolsar o cheque seguinte. E o desembolsar o cheque seguinte não era só relevante para o país que precisava do dinheiro, como de pão para a boca, mas também para que os mercados internacionais vissem que a credibilidade estava a ser restaurada e, paulatinamente, os juros começassem a cair e nós nos conseguíssemos financiar também no mercado. Há medidas europeias que favoreceram esta redução? Claro que há. Mas essas medidas foram iguais para Portugal, para a Espanha ou para a Grécia. A verdade é que uns baixaram e outros baixaram menos. O que significa que a credibilidade de um país, nomeadamente a credibilidade portuguesa, que já se financiou a taxas negativas, foi recuperada. E para isso foi forçoso cumprir as metas. Muitas vezes até, então no início senti-se muitas vezes, e nós próprios, dentro do PSD, mas é preciso ser tão duro. Mas era preciso precisamente dar esta imagem para o exterior. Nós vamos cumprir. Nós não assinámos um memorando de entendimento para, na primeira esquina, não o cumprir, como porventura o PS teria feito ao ouvindo os seus discursos, ou como outros noutros países porventura estariam interessados em fazer. Temos mesmo Foi de forçoso terminar. dar essa imagem. E já estamos longe do abismo? Ora bem, eu acredito que o país já deu provas inequívocas da sua credibilidade. Terminámos o programa não foi há um mês, foi há mais de um ano. E há mais de um ano, sem programa cautelar, sem segundo resgate, fizemos uma saída limpa. Conseguimos financiar hoje a taxas de juros que são claramente satisfatórias. Vamos ficar abaixo dos 3% este ano. Vamos ter déficit excessivo pela primeira vez desde que temos Luís Fazenda, temos menos chato. Estamos longe do abismo ou não? O país recuperou. A dívida aumentou. Claro, mas com condições durezas económicas do país e custos sociais. Estão pior do que há 4 anos em geral. Económicas, a nossa economia regressou 20 anos atrás. E, portanto, nós não estamos melhores, estamos pior com estas medidas da austeridade provindas da União Europeia. E a nossa dívida não é sustentável também, daí o terror, daí o terror de que a dívida grega caia, porque a outra logo a seguir que não é sustentável é a portuguesa, e depois há o problema da dívida italiana, que também é altíssima.
Bom, mas eu queria aqui assinalar um facto positivo. O nosso tempo terminou. Que foi o facto do Duarte Pacheco ter dito que vivemos 3 anos de humilhação. O nosso Primeiro-Ministro disse que nunca se sentiu humilhado. Mas é bom. Luís Fazenda, há uma Duarte Pacheco, autocrítica. temos mesmo de terminar. Quantas vezes o Vice-Primeiro-Ministro disse que nós vivemos em regime de protetorado? E eu dou-lhe o exemplo do Vice-Primeiro-Ministro para dar outro responsável governativo. Temos mesmo de terminar. Protetorado Muito obrigada foi aos uma situação dois. humilhante para o Boa país. noite.